Fala pessoal, seja muito bem-vindo ao canal Escrita Livre e a gente está aqui de novo, de volta para mais um episódio. Fala João, fala Paulo, como que vocês estão aí, vocês apóstolos do canal? Tudo bem com vocês? Tá tudo ótimo. Estamos aqui de novo no Escrita Livre. Mais uma vez, uma boa noite, bom dia, boa tarde para todos os ouvintes aí e amantes da literatura e escritores também, claro. Show! E aí, como que foi essas semanas aí que passou, esses dias? O que vocês fizeram de bom aí? Quais são as notícias? Cara, nós chegamos no final da campanha, né, da nossa antologia, da antologia Fractais. Ela terminou agora e foi, assim, o João sabe, ele pode atestar que foi uma correria. A gente, no final da campanha, engatou ali também nas lives de divulgação e também já entramos em outras questões que a gente prometeu, né? Como, por exemplo, as ilustrações, a gente tá acertando elas, resolvendo os detalhes da ilustração, terminando esses pontos, para deixar o material cada vez mais preparado. E isso aí exige tempo, e exigiu energia, e ainda exige energia. Então, agora que o Catarse acabou, a gente vai poder aí dedicar para a finalização das outras partes, cara. E ansioso aí, porque as vendas, assim, cara, de novo, foram fenomenais e muito surpreendentes. Acabou a campanha, mas o trabalho continua ainda agora, né? Exato. E muito em breve o livro vai chegar aí na casa de quem comprou, de quem apoiou a gente. E o bagulho vai ficar maravilhoso, capa dura, vai vir marca-página, vai vir ilustrações. Então, assim, podem esperar que o material vai ser de altíssima qualidade. Obviamente também os contos, né, serão de altíssima qualidade, porque o pessoal é de um talento absurdo que fez parte da antologia. Exatamente. Disso eu não duvido. Mas eu queria perguntar um negócio pra vocês assim, rapidinho, é que todo mundo fala sobre isso, queria saber se vocês tiveram essa impressão, ouviram isso na real. Quando tá chegando no finalzinho da campanha, vocês percebem que tem um aumento de apoio maior do que no meio da campanha, ou talvez até no começo? Geralmente eu ouço falar que a galera fica meio de olho pra ver se o projeto vai virar ou não vai. E, pô, não vou apoiar agora não, vou esperar mais um pouco. Aí quando chega no fim, vê que o projeto já atingiu pelo menos a meta, aí começa um monte de gente a apoiar porque já sabe que vai dar certo, dar aquele boom no final. É um pouco assim, sim, por conta dessa coisa, né? De, tipo assim, você fala, tem um projeto aqui, vamos apoiar. O cara fala, vou apoiar, mas aí ele vai deixando pra depois, deixando pra depois. E uma hora esse depois chega, né? Que é quando a campanha termina. Então nessa semana final, a gente começou a chamar o pessoal no privado mesmo, o pessoal que demonstrou interesse, que tava querendo adquirir o livro, mas não tinha comprado ainda. E a gente falou, só lembrando que aí falta 3 dias, falta 4 dias, né? E o pessoal, putz, é verdade. Às vezes até tinha esquecido de apoiar, porque, tipo, tinha visto no Instagram, em algum lugar, e se interessado, mas deixou para depois e esqueceu. Então é importante estar sempre relembrando, né? Já fica, inclusive, a dica pro pessoal que vai fazer o financiamento coletivo para publicar algum livro independente e tal. Às vezes o cara não apoia, não porque, nossa, ele não tá interessado, porque ele realmente esquece. Tipo assim, às vezes ele viu ali no Instagram, ficou interessado, mas, pô, ele tá no celular ali, é difícil dele entrar no Catarse, ele comprar alguma coisa. Então ele deixa para depois e aí acaba esquecendo. Então é muito importante estar relembrando, não só no dia a dia, nas redes sociais, como faltando ali 2, 3 dias, sempre mandar uma mensagem no privado para as pessoas que você viu que já estão, que manifestaram algum interesse, de estar lá e relembrar que falta pouco tempo e tal. E essa coisa da urgência de tipo, nossa, faltam só 2 dias, faltam só 3 dias. E como é um livro que provavelmente vai ter só essa tiragem única, talvez a pessoa não tenha mais a possibilidade de comprar o livro depois. Então essa sensação de urgência faz com que mais gente se mobilize e acabe comprando também. Com certeza. E também esse final depende um pouco também de como é que tá o ânimo da galera que tá divulgando, né? Porque assim,
Se você ainda tá com gás para estar divulgando toda hora, a tendência é que você tenha realmente muito mais retorno nesse final. Mas se você já tá, putz, bem desgastado na campanha, porque às vezes a campanha dura 1 mês, 2 meses, assim, se você já tá de saco cheio, não aguenta mais fazer post no Instagram, fazer dancinha no TikTok, pode ser que seja prejudicado também as vendas no final, porque o pessoal já não tem mais gás para ficar divulgando. Com certeza, isso vai diretamente, cara, da energia ali que sobrou pro pessoal, sabe? No nosso caso, Rafael, você chegou a comentar ali, eu acho difícil bater o início da campanha, porque o início da campanha foi 110%. Não, mas vocês foi no caso à parte, né? Exatamente. Então, e isso é uma coisa que eu acho que também é uma coisa diferente ali, né? Porque já foi a confirmação que ia acontecer no primeiro dia. Então, no primeiro dia já estava confirmado que ia ser publicado. Mas, assim, com certeza, né? Igual o João falou, as vendas foram maiores do que o meio da campanha, né? Porque o meio da campanha é ali onde dá aquela baixada e você tem uma venda de um livro por dia. Foi mais ou menos o que a gente teve, né? Assim, de média. Um livro por dia na metade da campanha, foi uma campanha de 48, 45 dias. E daí, no final, dá aquelas subidas ali. Mas, assim, nada comparado ao começo. A campanha... Desculpa minha curiosidade aí, viu? Mas é que eu nunca fiz Catarse. Então tem algumas curiosidades a aproveitar com vocês aí, a experiência. Quando vai fazer a campanha, vocês que decidem o quanto tempo vai durar ou tem algumas coisas pré-estabelecidas na hora que está construindo? É a gente que decide. A gente que decide. A gente que decide e a gente decidiu esse período justamente para ela começar no final do mês, né? E terminar em um começo de mês, né? Porque o pessoal recebe no começo do mês. Então, essa semana final de tipo assim, galera, faltam 5 dias, vamos comprar e tal, para coincidir ali com esses dia 10, dia 11, por ali, né? O pessoal que já recebeu já vai gastar, já. E aí chega no final do mês já não sobrou nada, né? Estratégia, né? Perfeitamente planejado. Então, ouvintes aí, que vocês tiverem perguntas, sugestões, todos os endereços vão estar na descrição do episódio e vocês podem encontrar daí qualquer dúvida, pergunta que quer mandar pra gente, conversar, qualquer uma dúvida do que a gente falou, uma correção, qualquer coisa que a gente fez um deslize aqui, pode mandar lá para @escritalivre_RA. Isso aí, a gente tá ansioso para receber as perguntinhas de vocês aí. Então, Rafael e João, nessa última semana, cara, começo de março de 2022, não sei se vocês ouviram falar, mas o famigerado escritor Brandon Sanderson, ele publicou um vídeo no canal dele do YouTube, dizendo que no próximo ano, aí nesse ano vindouro, no ano da próxima publicação dele, né, 2023, ele não apenas vai publicar o seu livro anual, mas também aconteceu, né, coisas assim que acontecem, deslizes que se comete na vida, que ele vai publicar outras 4 obras, que ele acabou, por um acaso, sem querer, ali escrevendo nesses 2 últimos anos de pandemia, e o que quer dizer que em 2023 ele vai ter não apenas 1, nem 2, nem 3, nem 4, mas sim 5 livros publicados, cara. E eu pergunto pra vocês conhecem o Brandon Sanderson? Olha, cara, eu conheço sim, de nome. Conheço que ele é um escritor de fantasia, assim, bem renomado, bem adorado pela galera que curte o gênero. Mas eu tenho que admitir que, infelizmente, eu não li um livro dele, cara. Eu não sei como que isso aconteceu. Simplesmente eu não fui atrás, não caiu na minha mão. Então, eu sempre tenho na minha cabeça, mano, preciso ler o Brandon, preciso ler os livros dele. Lá na loja tem alguns, mas é tudo meio de coleção, então não dá pra pegar um pra começar a ler, porque nenhum é o primeiro. E aí eu fico, cara, preciso ler, mas acabo me metendo em outras coisas e não dá tempo. Mas eu preciso ler ele porque todo mundo fala bem. As capas são lindas, muito chamativas e dá vontade de ler. Então eu preciso botar os livros dele aí na fila e ler, porque realmente eu preciso dar uma olhada aí na narrativa dele, que é bem elogiada. Pois é, eu também... Eu tô nessa também, conheço ele... Eu tô nessa também, né? Eu conheço ele só pelo nome, mas queria eu, sem querer, escrever um livro, assim, nossa, de repente aqui, sem querer, escrevi 4 livros esse ano.
Pois é, queria ter eu também essa dedicação, esse planejamento, né? Eu não sei como que ele fez, né? Vai ver, sei lá, que ele usou. Mas, pô, queria eu ter feito de qualquer Pois é. forma, feito desse jeito. Cara, eu tava falando rapidamente, eu também tenho que admitir, eu não li, nunca li nada ainda dele. É um autor aí que tá na minha lista de em breve, se tudo der certo. Ele tem aquela série Mistborn, né, que é muito É, famosa. Eu adoro, tem um dos meus livros favoritos, é O Nome do Vento. O pessoal diz que quem gosta de O Nome do Vento tem que ler Mistborn, então é um dos motivos pelo qual ele tá na minha lista. Mas, se falaram de planejamento, cara, é muito engraçado, porque ele disse que ele, no decorrer de muitos anos de carreira dele, né, ele sempre manteve um controle muito rígido sobre o quanto tempo do dia ele gastava para escrever, para ficar com a família, para descansar, fazer outras coisas, gastar com e-mails, outras coisas assim, mais parte da vida de um escritor profissional, né, mas sem a parte de escrever realmente. E ele viajava muito a trabalho. Então ele disse que até 2019 ele ocupava muito tempo dele, ele gastava acho que um terço do ano dele viajando, não podendo escrever. E quando bateu a pandemia, ele não pôde fazer isso. Então, o tempo que ele gastava todo escrevendo, ele disse que ele quis tirar a ele. E assim, ele disse ali, me dá tempo livre que eu vou te contar uma história. Ele comentou, eu tava vendo o vídeo da divulgação dele, e eu achei bem curioso, porque ele disse que assim, ele começou a escrever o mais legal da pandemia para ele, o jeito dele lidar com o estresse da pandemia e tudo mais, né? Foi ele escrever por lazer, uma coisa que ele não fazia assim há um tempo para escrever para si próprio, sabe? Ele disse que ele pegava esse material desse livro secreto e dava para a esposa dele ler. Era uma coisa que ele desenvolvia em conjunto ali, uma coisa sem pretensão nenhuma. E até que ele reanimou aquele espírito assim dele de fazer aquela. Eu não sei se vocês têm isso, daquele sentimento de você escreve alguma coisa, dá para uma pessoa ler, um conhecido, uma pessoa muito próxima, e ela critica, comenta em cima, te revigora as energias, e daí você volta no texto para dar mais material para a pessoa. Então ele disse que esse foi o principal combustível, sabe, que moveu ele, e quando ele viu, ele terminou um livro e já engatou no segundo para fazendo a mesma coisa na pandemia. Vocês têm esse sentimento? Já tiveram algo parecido? olha, eu acho que agora era o momento de entrar uma música bem triste, assim, né? Tipo a do Naruto. Flautinha, tururu. Porque, cara, eu não tenho leitor beta, não. Assim, bem curto e Putz! grosso. Bem Ai, curto e grosso. não seja por isso, cara. Isso a gente pode resolver. Mas de histórico não tem, não. Eu Putz. sempre mando direto o meu texto para algum leitor crítico, assim, porque na verdade acaba sendo ele o, entre aspas, o beta. Infelizmente, assim, eu não sou cercado por pessoas que, é, não posso dizer assim, bem entre aspas, vai, interessadas em leitura, sabe? Sei lá, tipo, Caso Ferreira, Espeta de Pau, sabe? Aham, aham. Então, Isso é bem comum, assim, no meu caso também. Eu não tinha esses leitores beta, porque assim, o meu círculo de amigos não costuma ler muito e tal. Eu até tenho alguns amigos que leem, mas eu leio mais história em quadrinho, mangá, esse tipo de coisa. Livro, assim, acaba sendo mais raro se encontrar pessoas que estão dispostas a ler isso, né? é, E assim, tem pessoas que gostam, mas não tem tempo, tem pessoas que nem gostam, sabe? Então é realmente difícil. E também- assim, os meus leitores beta eu tô adquirindo agora, né? O Paulo é um deles, né? Um dos caras que tá lendo o meu romance. E outros que vieram da oficina literária, né? Então, o Daniel lê as coisas que eu escrevo, o Arthur, então são a Karine, são todos pessoas que eu conheci na internet, né? Que eu conheci no curso do Thiago Cabelo. E assim, são pessoas muito dispostas a lerem as obras uns dos outros, sabe? E isso é incrível, porque te dá esse gás, né? De estar querendo sempre escrever, porque você vai ter um feedback ali, o pessoal vai ler, te incentiva, espera pelo próximo capítulo, sabe? Então é uma sensação muito legal e enriquece muito a sua obra, né? Porque você vai vendo, você vai
tendo acesso a vários pontos de vista diferentes sobre o mesmo texto, né? Então, várias interpretações diferentes, várias opiniões diferentes, discussões que surgem a partir do seu texto. E isso é muito legal. E algo que nunca aconteceria se dependesse apenas das pessoas que eu conheço presencialmente, digamos assim, né? A internet acabou e que ajuda muito e incentiva todo mundo a procurar, né? Vai fazer um curso, combina com essa galera do curso. Vai fazer um clube do livro, combina com essa galera desse clube do livro. Tem muitos clubes do livro online, né? Que o pessoal junta e vai ler livros. Tenta usar essas comunidades virtuais, né? Para incentivar isso. Tipo, oferece o livro para a pessoa ler, algum conto seu, alguma coisa assim. E tem muita gente, parece que não, mas tem muita gente por aí que está interessada em ler autores novos, autores nacionais e ter essa proximidade com o autor, né? Porque você vai ler um cara tipo o George Martin, você não vai dar um feedback para ele de perto ali, sabe? Enquanto, pô, você vai ler um cara nacional, você tem essa possibilidade de trocar uma ideia com ele no Instagram e tal, e tipo assim, eu acho que essa proximidade com um escritor é muito interessante e muita gente busca isso. Eu acho que é uma oportunidade da gente explorar um pouco disso também, né? De juntar o útil ao agradável e procurar essas pessoas, né? Para que a gente tenha o nosso feedback, né? dos nossos textos e que aquele que gosta de ter essa proximidade com o escritor, gosta de dar o feedback, também possa ter esse contato. Cara, isso que o João falou é muito real, né? Tipo, tá todo mundo espalhado, tem gente espalhada por aí. É só ajustar, não é? É só encontrar o espaço certo para aglomerar essas pessoas, para elas se ajudarem, né, cara? De serem leitoras betas, uma das outras, serem apoiarem, criticarem, comentarem e se lerem, principalmente. Perfeito. Eu me encaixo aí no que o João falou. A diferença é que o João já conseguiu esses betas e eu ainda não. Eu fico aí nos... Até agora, Rafael. Até agora. Assim espero, hein? Não, a gente conversa. Já vou te mandar aqui o e-mail depois aqui para você mandar suas coisas aí, o meu e-mail, mas a gente conversa. Tá me animando. Isso aí. Uma coisa que eu sei, tenho conhecimento do método do João, porque, igual ele falou, né, eu tô acompanhando o desenvolvimento do romance do João. A escrita em si, né, porque o planejamento o João já tem um tempo, mas eu sei que você gosta, João, de escrever um capítulo, você desenvolve o capítulo, ajusta ele e manda de capítulo em capítulo para os seus leitores beta. Você acha que isso te ajuda? Cara, você já tentou outros métodos ou esse é o estilo? É o estilo que se encaixa melhor para você? É que assim, muita gente gosta de só mandar pro leitor beta quando estiver pronto. Isso vai um pouco também de gosto, mas também de insegurança, de tipo assim, porque quando você tá escrevendo, o texto tá muito cru ainda, né? E às vezes você fica com receio de entregar para alguém ler, né? Eu não tenho muito isso. Eu se tiver que entregar o texto mais ou menos cru, eu entrego para a pessoa ler, porque eu sei que isso vai me ajudar a desenvolver melhor o texto, né? E assim, eu sou um cara muito preguiçoso, assim, eu sou um escritor muito preguiçoso. E eu faço de tudo para ter o mínimo de trabalho possível. Então assim, eu sei que se eu escrever um livro inteiro e só depois ter o feedback, vai ter muita reescrita, sabe? Então eu gosto muito de saber onde eu tô indo, para onde eu tô pisando, sabe? Então, tipo assim, eu escrevo um capítulo e aí já tem o feedback desse capítulo, eu já sei o que eu acertei, o que eu errei, para onde que eu vou, para onde, sabe? Já tem um norte e ele me dá mais segurança para seguir em frente, porque eu sei que não é algo que, nossa, às vezes eu vou escrever 5, 6, 7 capítulos e eu vou ter que cortar eles inteiros, sabe? Então, pensando nisso, eu gosto de ter esse feedback um pouco mais rápido, né? Eu sei que acaba sendo até um privilégio, porque tem gente que realmente não tem ninguém ali, não tem nenhum leitor beta que vai ler capítulo por capítulo e, sei lá, vai demorar 1, 2 semanas para ler o capítulo só, né? Tipo, como eu tenho essa possibilidade do pessoal que gosta muito de ler e ler muito rápido, né? Eu solto ali, sei lá, eu tô escrevendo, sei lá, um capítulo a cada 2, 3 semanas, talvez até um mês.
E aí, nesse tempo, até saiu outro pessoal que eu mandei para leitura beta já leu, né? Mas eu acho Me que dá esse feedback. Esse feedback imediato para mim é fundamental para que eu consiga me reorganizar, sabe? Tipo, meu cronograma, reorganizar minhas ideias e saber se eu tô no caminho certo mesmo, sabe? Eu acho que isso, não sei, João, você me corrija se eu estiver errado, se você tiver uma visão diferente, mas eu acho que esse estilo que você usa, ele provém muito porque você já tem um planejamento muito grande, né, cara, da sua obra. Você tem montado já todo o roteiro do seu romance, capítulo a capítulo, inclusive, né, cara? Eu não sei, ou cena a cena, não lembro agora, pelo que você me falou, mas você já tem ele detalhado, né? Eu acho que isso facilita muito você usar esse método. Já tenho. E, inclusive, o meu planejamento, ele é feito justamente com essa ideia de que eu sou um cara muito preguiçoso. Porque se eu fosse fazer o livro do zero, e no estilo jardineiro que a gente fala, né? Que seria o estilo que, por exemplo, Stephen King tem, que é o negócio do fóssil, né? Você vai conhecendo a história conforme você vai escrevendo. Pode ser que você vai para um lado horrível e você vai ter que excluir um monte de coisa, reescrever um monte de coisa. E eu, com receio disso, né? Gosto sempre de planejar para, tipo assim, ter mais eficiência no que eu escrevo, entendeu? Tipo assim, do que eu escrever, óbvio que muita coisa do que eu escrever vai ser realmente mudada, modificada, reescrita, jogada fora. Mas quando você planeja, você tem um pouco mais de eficiência nisso, tem menos perdas, né? E para quem tem pouco tempo para escrever, eu tenho pouco tempo, né, para escrever. E também sou um cara que eu demoro para escrever, tenho pouco tempo e tenho preguiça, então, tipo assim, eu quero otimizar ao máximo a minha escrita, né? Isso é positivo por um lado, né, porque realmente otimiza a escrita, eu reescrevo muito pouco, né, em relação a um cara que escreve ao estilo jardineiro, mas isso também muitas vezes isso acaba me prendendo um pouco na questão da criatividade, porque eu fico às vezes muito engessado ali no meu planejamento, né? Então às vezes eu preciso fazer um texto que precisa fluir, eu tenho essa dificuldade, né? Você tem dificuldade de começar um texto do zero, sentar e sabe aquela coisa do escritor de sentar e a história vai sozinha, sabe? Eu tenho um pouco de dificuldade nisso porque eu tô sempre planejando ela, sabe? Como se fosse um desenho, você faz o esboço, aí você vai botando uns detalhes aqui, uns detalhes ali, e aí só no final você vai colocar a textura, você vai colocar o sombreamento, é mais ou menos assim que eu faço, como se fosse um desenho realmente. Esse é o método conhecido por arquiteto, né, cara? Que é o ter trabalho antes para não ter trabalho depois. Que eu acho que não é preguiça, João. Você tem o mesmo trabalho, só que antes, ao invés de ser depois. Realmente tem essa coisa você planeja para ter menos trabalho depois, mas não caiam nessa de que, tipo assim, se eu planejei, o livro já está praticamente pronto. Não está. Depois do planejamento vem muito trabalho depois. Eu tô vendo isso sentindo isso na pele. Acho que a maioria dos escritores, né? Não tô falando maioria aqui, mas posso estar errado. Mas com certeza existem pessoas que, por exemplo, ficam esperando, né, o momento ideal de escrever. E isso não funciona, né? Isso, na verdade, é procrastinar. E o João faz completamente o inverso, né? Ele sabe ali os limites que tem, as dificuldades que tem, e tem que driblar isso para poder conseguir escrever. De ficar Eu não sei nem se esperando. é o inverso, sabe? Mas eu acho que é usar a procrastinação a seu favor. No sentido de, tipo assim, eu gosto de sempre adiar a minha escrita, né? E tipo assim, Uhum. nossa, ainda não estou pronto para escrever isso aqui, então vamos esperar mais um pouco, vamos deixar a ideia. Enquanto eu tô esperando, eu tô planejando, entendeu? Então, tipo assim, o meu planejamento é nada mais, nada menos do que adiar a minha escrita, né? Porque eu adio a minha escrita para planejar, né? Óbvio que tem hora que isso eu passo um pouco da conta, né? Então acaba que o planejamento vira uma desculpa para não escrever. Mas quando eu percebo que isso está acontecendo, eu realmente, não, peraí, vamos dar uma acelerada aí que eu preciso começar realmente a escrever. E você, Rafael, você falou que você manda direto, cara, pro leitor crítico. Como que é, assim, Como que é, tipo, esse processo? Você relê quantas vezes, cara? O seu ou não relê, vai direto? Eu acho que, não sei, precisa ter uma autocrítica muito maior, né, cara, nesse caso. Eu imagino que tenha muitos ouvintes aí que se relacionam também, que acabam não tendo
um círculo familiar, de amigos muito leitores, né? Então, como que você lida com isso, cara? Ou lidou com isso até esse momento? Eu caio justamente nesse conto aí de que não tem muitas pessoas perto de mim, familiares e tudo mais, que são leitores vorazes e que estão prontos a ler qualquer coisa que eu escrevo. É claro que se eu escrevesse alguma coisa tipo, forçasse, ó, escrevi, você não quer dar uma lida aqui e ver como é que tá? Acho que dificilmente alguém ia se negar a ler, né? Mas o problema tá no feedback que eu vou receber. Porque às vezes você não sabe se aquele feedback tá meio maquiado com uma opinião que não quer te chatear, ou então, tipo, é um feedback com opinião aí que não é tão profunda quanto você precisava e esperava. Porque a pessoa leu porque você pediu, mas ela não estava muito afim, então você não sabe como foi a leitura dela, e aí eu fico, pô, será que esse feedback vou colocar bem entre aspas, né, verdadeiro mesmo? Então eu acabo pensando, bom, vou passar para um leitor crítico, porque aí eu não vai ter conversa, né? Eu reduzo essas chances, né, Uhum. reduzo essa minha insegurança. Então quando eu passo para um leitor crítico, é, eu já sei que eu vou receber, né, de volta, então as correções, então eu espero que venha comentários no texto e tal, coisas que eu vou refletir a respeito e ver se vale a pena mudar mesmo. Cerca aí de, sei lá, 80% das vezes eu acabo refletindo bastante e até mudando. Claro, né, se não, essa mudança não muda o que eu quero passar, então eu acabo sempre dando ouvidos aí para o leitor crítico. Mas antes disso, quem é o maior crítico do meu trabalho é eu mesmo, né? Então eu sou meu pior editor, assim, bem dizer, porque eu sou bem criterioso. Então às vezes eu escrevo 3 parágrafos, eu leio eles várias vezes para ver se tá bom mesmo. Aí, pô, beleza, tá ok. Continuo escrevendo, escrevi mais 4, 5 parágrafos, vou revisar eles. Revisei eles, volto lá no primeiro e venho, reviso agora, sei lá, 8, 9. Então eu tô sempre dando 5 passos para frente e voltando 5 para ver se minhas pegadas estão corretas. E aí eu ando mais um pouco e olho para trás, ando mais um pouco e olho para trás. Então eu venho fazendo esse trabalho de edição comigo mesmo várias vezes. Não tem um número de vezes exato, tipo, é 5, é 6. Eu vou fazendo até eu me sentir bem com o texto e ver que, pô, eu gosto do jeito que tá. Depois que eu terminei o conto, terminei, né, o capítulo e tá ok, me agrada do jeito que ficou, aí eu mando, né, pro leitor crítico e vou esperar o feedback dele e dar mais uma lapidada para ver se fica aquela escultura, né, bem lisinha, sem rebarba, e é assim que eu vou fazendo. E como que vocês encaram os textos de vocês depois de um tempo, assim? Tipo, você escreve, você acha que tá bom, deixa ele ir descansando lá 1 mês, 2 meses. Depois, quando vocês voltam pra ler, como que é a sensação pra vocês, geralmente, quando vocês revisitam esse texto? Cara, eu tenho, em cima dessa pergunta também, conectando com a anterior, com o assunto anterior, o meu método de revisitar o meu próprio texto e de estar escrevendo. Eu sou bem mais jardineiro, né? Eu vou assim, não gosto muito de planejamento e vou na louca e vou ver o que dá. Mas eu gosto de, por exemplo, escrevi tanto, certo? Escrevi 5 páginas, certo dia. Próximo dia, eu volto atrás e releio aquelas 5 páginas, normalmente com uns 2 dias de diferença, porque tem muita coisa, eu já senti muito isso na hora de escrever. Sabe quando você chega naquela cena ou naquele ponto da história que você não consegue trabalhar de maneira boa, você trava ali, você fala, cara, eu não tô conseguindo acertar. Eu acho que esses pontos, eles bloqueiam demais, né, a nossa capacidade de fluir, ser produtivo. Então, eu tenho o costume eu vou dar no que dá, sabe? Faz o que consegue aí. Pode ficar horrível, horrendo,
Mas aí 2 dias depois, eu com uma outra mente, com bem diferente normalmente, num outro clima, e principalmente com a mente refrescada, né? Sem estar ali há um tempo já produzindo, mas vendo aquele material de volta, eu revisito o material, releio, sempre antes de começar a escrever, para entrar no clima da minha própria história, eu releio as últimas páginas, tudo, na verdade, tudo que eu escrevi no último dia. Então eu revisito aquilo por um tempo, aí beleza, aí eu continuo daquele ponto. Então tem esse revisitar do que foi escrito, e nessa revisita eu já edito, eu já começo a editar. Putz, não tá legal aqui, essa frase não. Esse parágrafo não pegou. E às vezes eu perco um dia inteiro ali, nessa revisão, sabe? Sem ter progredido a partir do ponto onde eu parei na última vez. Mas mesmo assim, é com uma cabeça nova, vale a pena. E nem que eu tenha que parar ali de volta, no outro dia, no terceiro dia, eu volto para reler tudo que eu refiz no segundo, para ver se dá para ir adiante, sabe? É meio que assim que eu funciono. Não sei, vocês são similares? Bom, eu voltar, né, no dia seguinte e pegar o texto, para mim é de praxe já pegar, ler desde o início e já vim dando aquela editada até chegar no ponto que eu parei e vou continuar escrevendo. Então sempre tem isso, toda vez que eu vou voltar no texto, eu dou uma recapitulada, volto, né? Lógico que se eu tô no capítulo 34, eu não vou voltar no capítulo 1, né? E seguir até o 34, mas eu volto só, tipo, 33, de repente o 34 lá no começo, dependendo do tamanho, e vou dando aquela revisada até chegar no ponto que eu parei e aí eu continuo. Mas sempre que eu pego, por exemplo, um texto que eu já publiquei, ou um texto que eu deixei descansando, mas não publiquei ali ainda, geralmente, hoje em dia, como eu faço esse trabalho de bastante revisão, tanto minha e depois tem a revisão de um profissional, então, para mim, geralmente, quando eu tenho revisitado esses textos recentes, eu tenho visto que o trabalho ficou bom e não envelheceu de uma maneira que eu leio e fico meio estranho com aquilo, né? Tipo, putz, mano, hoje eu faria bem melhor. Claro que tem alguns textos que acontece isso, mas de modo geral, não. Porque também eu aprendi a meter na minha cabeça que publicou, já era, lá na frente você vai ter outra cabeça, outra experiência, e é óbvio que se você vai pegar aquele trabalho antigo, você tem a possibilidade, sim, de reescrever ele e melhorar, porque afinal de contas você, ao longo do tempo, né, se você não para de estudar, você está sempre ali trabalhando sua mente com novos livros, lendo novas histórias, novas técnicas, a tendência é que você vá melhorando a tua escrita. Então, pegar um trabalho antigo e reescrever, as chances são muito altas de dele sair um trabalho melhor ainda. Mas você não vai fazer isso com algo que já está publicado. Então, fica aquela questão. Hoje, mesmo quando eu pego o primeiro texto que eu publiquei em 2009 pela editora, aquele texto, quem tem, quem não tem, acabou, nunca mais vai ter. E porque é horroroso. Até eu morro de vergonha do primeiro conto que eu publiquei. Então, porque é muito comum as pessoas escreverem o texto, deixar lá na gaveta alguns meses, ou talvez até anos, e ler de novo e achar horrível. Nossa, tá horrível. Aí reescreve e fica melhor, né? Mas eu não tenho tanto isso, né? Eu sou um cara que eu valorizo muito as coisas que eu escrevi no passado, assim. E muitas vezes eu me deparo eu me surpreendo, sabe? Com algumas coisas que eu fiz, né? Óbvio que depois de algum tempo você começa a ver alguns erros, né? Que você cometeu na época e agora você já tem soluções para ele, você consegue resolver problemas muito mais fácil. Mas também você reconhece alguns valores, pelo menos é assim comigo, eu reconheço alguns valores no texto que eu não tinha visto antes. Então, tipo assim, eu vejo uma nuance diferente, uma profundidade a mais no texto que na época que eu estava escrevendo eu não conseguia enxergar. É muito comum, tipo assim, às vezes tem uma frase ali que eu achei que ficou muito simples na hora. Eu falei assim, putz, tá muito simples isso aqui, mas eu não consigo melhorar. E aí eu deixo descansando, e aí depois, quando eu revejo o texto,
na intenção de revisitar aquela frase simples e melhorar, eu olho e falo assim, putz, essa simplicidade tá bom, eu acho que eu não preciso mudar. Eu não preciso adicionar mais nada, já tá perfeito. E eu percebo que eu não conseguia melhorar ela antes porque ela não precisava ser melhorada, porque ela já estava pronta, sabe? Então esse tipo de coisa acontece bastante comigo, de alguma coisa já estar pronta e eu achar que não tá pronto, mas eu só vou perceber que ela realmente está pronta, que ela realmente está legal um tempo depois. Eu acho super justo, cara. Inclusive, isso que você falou foi um ponto importante, né? Eu acabei não falando, mas vou ressaltar o que você disse aí, que é você olhar pra trás e ver o quanto você já melhorou, né? É bom você ter os trabalhos antigos, assim, sempre à mão, fácil, né? E você consegue ver a tua evolução, né, ao longo da escrita, os estudos que você fez. Eu também eu olho pra trás, assim, alguns textos que eu vi. Eu consigo, que eu escrevi, né? E eu consigo ver o quanto eu realmente melhorei em questão de narrativa. Quer dizer que eu já estou bom o suficiente, acabou, preciso parar de estudar? Não, porque eu nunca vou achar que eu preciso parar de estudar. Não quero parar de estudar, né, a narrativa. Então eu vou estar sempre continuando, né, nessa pegada. Mas isso aí realmente é importante, é você olhar para trás e conseguir ver através desses textos antigos quanto você melhorou. Eu não gosto muito de deixar o texto dormindo por muito tempo, porque no meu caso eu acabo meio que perdendo um pouco aquele fio da meada, às vezes perdendo a vontade de continuar. Então eu não posso bobear muito, deixar muito tempo, porque senão eu perco esse entusiasmo às vezes, né? E aí eu tenho que recuperar, né? Depositar uma força a mais para retomar aquele entusiasmo que eu estava escrevendo aquela história, por exemplo. Então eu não posso deixar muito tempo dormindo, não. E, inclusive, você reconhece, né, cara, o quanto você cresceu ali, olhando as técnicas que antes você não conhecia, os usos de recursos. Eu penso muito assim, eu tenho muito conto, muito texto, assim, antigo que eu revisitei, revisito, né, às vezes ali, e eu penso, cara, você vê, dá pra sentir como dá pra sentir o seu desenvolvimento, né? Começando ali amador e cada vez mais ia pegando um pouquinho em pouquinho, sempre, igual você falou, essa jornada aí que a gente nunca para de subir os degraus, mas você consegue se reparar ali no começo, muito no começo da jornada, né? Eu tenho muito isso, assim, que e vendo, sabe, vendo meus próprios textos escritos. Tenho um trabalho, não sei se é válido, da pergunta do João, mas eu tenho um romance já pronto que eu revisito ele frequentemente ainda. Eu terminei de escrever ele no começo de 2020, mas como ele não está publicado, eu ainda tenho essa liberdade. Então, por exemplo, o João já leu ele inteiro, já betou ele, e sempre que eu revisito, cara, é uma coisa diferente que eu quero mudar. Putz, eu olho para aquela frase e falo, não tem que sair isso aqui, tem que mudar, tem que tirar aquilo ali. E eu tô nesse processo, cara, assim, de sempre estar revisitando esse texto. E eu já enchi o saco dele muitas vezes. Então já deu tempo de encher o saco, não aguentar mais ler ele. Aí fica calmo, tranquilo, aí esquece, pô, vou ler de novo, vou revisitar. Tipo, desencher o saco, sabe? Mas já passei por esse processo, tanto que eu reli. Mas eu acho que tem que tomar esse cuidado também, né? Porque às vezes, dependendo da quantidade de vezes que você revisita, cara, você entra num ciclo ali de não querer parar de mudar o texto, de revisitar ele, de alterar aqui, ali, aquilo ali. Isso é uma coisa que tem que tomar cuidado também, né? Sempre que revisitar um texto. Você tem que ter esse senso crítico de tipo, ele ainda deve ser mudado ou não, né? Porque chega um momento em que você vai sempre, assim, eu acredito que como a gente relê nossas coisas em clima diferente, com uma outra cabeça sempre, a gente vai sempre ter alguma coisa para querer mudar. Então tem que também saber o momento de dizer, tipo, chega, fechei, agora não é revisitar para editar, sabe? Sim, perfeito, concordo com você plenamente. Tem que saber a hora de parar, porque senão você vai mudar ele infinitamente, você vai acabar mudando tantas coisas, você vai acabar mexendo não só em frases, em alguns pontos, mas você vai começar a mudar
a história também. Você vai mexer num ponto, né, da estrutura que você pode derrubar todo o resto, né? Não vai só mudar uma coisinha. Você muda uma coisinha aqui no meio, você vai ter que voltar no início pra mudar e fazer sentido com aquilo lá. Deturpa Então, realmente completamente, tem que... né, cara? É, isso aí. Ô Paulo, você tinha falado, né, que seu estilo é mais jardineiro, né? Você costuma planejar menos. Mas agora você está planejando um livro, né? Como é que está sendo para você fazer um outro livro? Você fez um livro, você escreveu um livro sem planejar e agora você está planejando um outro livro. Como está sendo essa diferença para você? Cara, é uma história muito, muito louca, assim. Completamente diferente. Acho que a resposta curta é, tipo, completamente, monstruosamente, enormemente diferente. Esse primeiro romance que eu escrevi, eu fui, assim, igual, né, jardineiro total. Eu tinha ideias, eu sabia onde eu queria chegar. Não conhecia muito o meio ali, mas fui descobrindo. E quando eu cheguei no final, eu fui, assim, totalmente diferente de você, João. Eu não costumo, né, terminar um capítulo e tudo mais, e dá pra betar, pra muitas pessoas que eu conheço betar e tal. Eu tenho até receio disso, porque ele acaba estando muito cru, sabe? Eu sinto que ele não tá muito pronto. Então eu gosto de dar um corridão até o final, ou pelo menos um corridão até tipo um ato, sabe, uma dezena de capítulos. E daí apresentar ele, normalmente eu apresentava só pra minha esposa, que me ajudou muito, mas aí eu ia indo escrevendo assim, né? Cheguei no final, aí eu tive muita sorte de ter uma amiga também, assim, que o Rafael comentou e eu concordo que existe muito uma preocupação, que isso você tem que ter essa preocupação com o leitor beta, de tipo assim, se a pessoa gosta de, por exemplo, de fantasia, e eu tô apresentando um romance pra pessoa, não é o estilo dela, ou se eu tô apresentando um romance pra uma pessoa que gosta de não sei, ficção científica pesada, tem que saber, sabe, o seu público e também tem que conhecer que às vezes, por exemplo, tem que ver o quão de conhecimento outra pessoa pode ter sobre literatura. Então, e quando ela tem aquela coisa dela, será que ela vai omitir alguma coisa de você ou não? Mas então, aí eu tive muita sorte de ter tido uma visão muito boa que a minha esposa proporcionou nesse primeiro romance que eu fiz como jardineiro, e depois eu tive essa amiga que ela, assim, bateu muito forte, no sentido de crítica, com razão, eu adoro isso, foi uma coisa essencial, porque ela pegava detalhezinhos, assim, e ia falando, não, isso aqui não, tem que mudar, não funciona, isso aqui ficou desse jeito e tudo mais. E eu reescrevi, então o trabalho de jardineiro fez com que eu tivesse que reescrever completamente uma segunda vez. Depois dessa segunda reescrita, eu refiz ele, reapresentei para uma leitura crítica, reescrevi ele uma terceira vez depois da leitura crítica completamente, e daí depois eu fui alinhando as últimas pontinhas, né, vendo, e também passei por uma correção gramatical para reescrever para uma quarta. Então, assim, foi um processo de reescrita enorme, como jardineiro, e o livro tem 521 páginas atualmente. Meu pai amado. Então, e foram 4 reescritas completas. Então, assim, foi um trabalho, não dá para negar. E agora no curso do Thiago Cabelo, né, a gente planejou um romance inteiramente numa escaleta, cena por cena. E é uma experiência muito diferente, cara, assim, completamente diferente, porque eu acho que eu vou poupar algumas reescritas, principalmente porque eu acho que ele vai ficar grande também. Então, eu tenho uma segurança, eu sinto que eu tô pisando num terreno muito mais seguro. Ainda tem muitos detalhes, por exemplo, eu tenho um roteiro, né, desse outro romance, e descrito capítulo a capítulo, cena por cena de cada capítulo que vai acontecer. Mas ainda assim, existem detalhes que eu sei que só vão aparecer ali na hora da reescrita, que vão conversar, na hora da escrita, que vão conversar com outros detalhes, que ainda vão aparecer na escrita de outros capítulos mais pra frente. Então, tem essas coisas que eu vou ter que tomar cuidado, então, que com certeza vão fazer com que eu vá ter que editar também no futuro, mas eu sinto que vai ser muito menos, cara. Vai muito com o que você falou, assim, né? De tipo, com certeza é menos trabalho, cara. Com certeza é menos trabalho nesse momento. Mas eu diria que nem tudo são flores pra mim, porque sou meio doido, completamente doido, na verdade. E eu tô escrevendo agora 2 romances. Um deles é esse que já tá planejado.
Esse que eu já fiz o planejamento na aula do Thiago Cabelo, né, do curso Thiago Cabelo, Ferramentas e Teorias da Ficção. E o outro, uma ideia que me surgiu. Eu sei o final da mesma forma que o primeiro romance, eu sei mais ou menos, eu sei onde eu quero chegar, eu sei o começo, vou descobrindo, sei mais ou menos o meio ali, mas é uma experiência muito louca atualmente, porque quando eu tô me sentindo, como que não é corajoso, desbravador, como que é aquela pessoa... Entusiasmado? E também entusiasmado, não, mas quando a pessoa quer aceitar desafios, sabe, eu tô me sentindo... mas enfim, quando eu tô me sentindo assim, cara, muito querendo me... Ousado e alegre. Ousadia, obrigado. Essa é a palavra, ousadia. Quando eu tô me sentindo ousado, cara, eu falo assim, não, eu vou pegar esse livro que eu não tenho nada planejado e vou embora com ele, sabe? Vamos ver onde vai parar. Quando eu não tô com energia suficiente, porque eu sinto, isso é uma percepção minha, pode não ser real, mas eu sinto que caminhar sobre águas que você não tá planejada ali, que você não sabe para onde vai, e descobrindo as coisas ali conforme a narrativa se desenvolve, eu sinto que me tira muito mais energia, sabe? Me gasta muito mais, me deixa mais cansado mentalmente. Então, essa ousadia, ela me deixa mais cansado, digamos assim. Mas quando eu quero fazer uma escrita mais tranquila, sabe? Uma coisa mais pé no chão, sentir um terreno bem mais confortável, quando eu tô nesse clima, eu pego esse outro romance que já tá planejado. Então daí eu desenvolvo o romance planejado, e quando eu tô ousado, eu vou pro que não tá planejado. Então meio que tem os dois mundos ali. Eu sinto que eu sou um pouco mais pra jardineiro, porque além de ter sido a forma como eu fiz o meu primeiro, eu podia ter pego esse segundo que já tá planejado e, tipo, indo embora com ele, mas eu tava fazendo isso, eu tava escrevendo esse segundo, e uma hora me bateu, assim, aquele sentimento de, tipo, putz, tá um terreno muito fácil, sabe? Muito, não fácil, realmente, fácil, sem desmerecer nada, mas assim, eu não tô quebrando a cabeça, eu não tô agonizando no chão sem saber pra onde ir, sabe? Eu tava escrevendo essa parte planejada, eu sentia que eu queria aquela ousadia. Então, eu fui de volta pro jardineiro. Hoje eu guio esses dois projetos paralelos, assim. E é uma experiência muito boa, cara, porque independente, quando eu tô num clima ou no outro pra escrever, eu sempre vou ter algo pra escrever. Poxa, até de parabéns, hein? Eu nem me arriscaria a ter dois projetos assim, correndo ao mesmo tempo. Cara, sabe Muita correria, sabe né? uma coisa que uma autora brasileira que me incentivou muito? Não sei se o João chegou a conversar com ela, e não sei se teve, porque a gente teve a oportunidade lá na nossa turma antiga, do curso, né, do ano passado. Carol? A Carol, exatamente. A Carol Chiovato, autora de Porém Bruxa, Sense8 nível 5, são livros fenomenais, ficção científica. Um é Space Opera, né, o outro é fantasia urbana. Cara, a gente teve a honra de conversar com ela, e ela mostrou um pouco rapidamente sobre como que ela se planeja. E o João viu, não sei, João, você lembra? A loucura que ela guia, tipo, 3, 4 projetos ao mesmo tempo, 3 contos, 2 romances, um hobby, um romance que não vai ser publicado, 2 que vão. Cara, então assim, quando eu vi ela, nossa, a Carol é uma pessoa maravilhosa, super simpática, eu adoro ela como autora, como pessoa, e assim, me mostrou que é possível, sabe? Quando eu vi aquilo, meus olhos brilharam e falaram, cara, ela consegue. Dá pra fazer pelo menos 10% disso. Pelo menos um pouquinho dá pra tentar, sabe? Guiar 2 projetos assim. Claro que eles vão demorar muito mais. Eu acho que em questão de demora, tá escrevendo 2 ao mesmo tempo vai com certeza afetar o prazo, né, de terminar ambos. Eu acho que dependendo se você não tem prazo pra cumprir, você ainda tá como hobby e tudo mais, não é problema. Quando não tem realmente o prazo, você fica mais liberto, né? Agora com o prazo, o negócio aperta mais. É uma coisa que é uma vantagem, né, cara, de também poder escrever assim quando você pode, quando você quiser. Você pode rasgar, jogar fora capítulo, frase, coisas, sem se preocupar com o tempo. Então, é uma coisa que liberta totalmente e deixa bem mais tranquilo, assim. Pensando nessa pergunta que eu te fiz, Paulo, né, de você como jardineiro tendo uma experiência de arquiteto, eu fico pensando, né, porque eu sou o contrário, né, eu sou muito arquiteto, planejo muito, mas
volta e meia eu penso, tipo assim, nossa, como será que seria escrever, tipo, uma novela, sabe? Escrever, tipo, em fascículos. Eu escrevo 2, 3 capítulos, já vou publicando, e aí nem sei pra onde a história vai, e aí eu vou escrevendo capítulo atrás de capítulo, e aí vou mudando, e aí ver o feedback do público, como é que tá, e de acordo com o feedback do público, eu vou mudando a minha história também, sabe? Tipo, deve ser muito legal esse tipo de experiência também, né? Vocês já pensaram em escrever alguma coisa assim? Cara, deve ser muita loucura, eu acho, né? Assim, deve ser muito legal, mas imagina a dor de cabeça também, né? De estar tendo que improvisar ou mudar a coisa que você já tinha planejado por causa do público, mudar completamente. Eu acharia uma loucura. Toparia, mas não pra sempre. Eu acho interessante também, acho curioso, acho que deve ser divertido, mas eu acho que demanda também você ter um tempo bom disponível aí para poder fazer essas mudanças aí de acordo com o que o público vai, entre aspas, decidindo, esperando, né? Tem que você falou aí com, tipo, uma novela da Globo, né? Que as coisas vai correndo para uma direção conforme o público vai gostando, dando as dicas do que tá esperando, né? E aí você precisa manter a audiência de alguma forma. Como que você faz isso? Agradando o público, né? Fazendo aí o famigerado fanservice, né? Então tem um fanservice aí de noveleiro também da Globo, né? Ou de outros canais aí. Você vai fazendo o que o pessoal quer. Completamente, eu ouvi falar já sobre a loucura que é na sala de roteiro. Inclusive, é por isso que você não tem um único roteirista, né, cara, pra novela. Porque você tem que ter uma equipe que já foi publicado o episódio da novela naquele dia. No próximo dia, você analisa a reação do público, vê se gostou de tal personagem, se odiou o personagem tal. Você já tem que ter a galera reescrevendo, passando o dia reescrevendo ali o script pro próximo episódio que vai ser gravado no próximo dia. Então, É, tem que ter uma galera ali trabalhando nisso e analisando e mudando, tipo, putz, mas tal personagem ia morrer. Não, mas o pessoal gostou dele, vai ser o protagonista agora. Não, mas personagem tal ia sair, ia se casar com fulano. Não, agora vai se casar com ciclano. Tem que ter uma improvisação, cara, principalmente. É um papel do jardineiro completamente, né, eu acho. Não dá pra ser o arquiteto aí. É uma experiência bem, bem jardineiro, cara. bom, e a gente acabou então falando aí bastante coisa, né, sobre planejamento, sendo um escritor mais puxado ali para arquiteto, mas a gente falou também bastante sobre como ser um jardineiro. Então, às vezes você aí que está começando agora, está tentando ver aonde você se encaixa melhor, ou talvez pensando, eu tenho que ser um, ou eu tenho que ser o outro. Na verdade, você não precisa, né, ser 100% um ou 100% outro. Você, na verdade, o que você tem que encontrar aí é um caminho do meio, né? Porque tanto o arquiteto e o jardineiro, eles têm coisas muito boas para oferecer aí para o escritor, né? Na questão de desenvolver a tua história, desenvolver esse teu planejamento. Você não precisa, por exemplo, planejar o teu capítulo inteiro, exatamente tudo como vai acontecer do início ao fim daquele capítulo e depois o outro e o outro. Você pode planejar algumas coisas dentro desse capítulo e conforme você está escrevendo, você deixa mais em aberto para você colher outras coisas. Mas aí também a gente entra na questão de que cada um vai experimentar e ver a sua forma, né? Às vezes você não vai conseguir dividir 50-50%. Às vezes você vai ser 70% um e 30% o outro. E aí você vai experimentando. Você não precisa se classificar agora, imediatamente, em uma dessas classes aí de jardineiro ou arquiteto. E também planejamento envolve muito mais, né, do que isso. Poderia aqui ficar falando mais 1, 2 horas sobre planejamento e a gente não ia chegar no final. Mas a gente pode concluir, e aí os senhores aí podem dizer o de vocês também, que o planejamento ele é sim uma parte muito importante, né, da fase da escrita, lógico, né, de um escritor, porque você vai estar ali planejando a tua história. Então você tem que fazer isso, tem que perder, né, entre aspas aí, um tempo para planejar qualquer coisa que você vai começar a escrever. E você pode fazer isso de diversas maneiras, né? Como planejar o momento que você vai escrever do seu dia, né? Tendo uma agenda, se vai ser quantas vezes por semana, qual horário do dia, né? Tem aquela questão de você
perceber qual horário você é mais produtivo, se é de manhã, à tarde ou à noite. Também tem gente que trabalha o dia inteiro, então na parte produtiva dela ela não vai conseguir escrever. Se você quer ser um escritor de verdade, você vai precisar então escrever em outro horário que talvez não seja o seu produtivo. Quer dizer que você vai escrever ruim? Não, se você tiver a bagagem, né, de um escritor, começar a formar isso com estudo, bastante leitura, e uma hora ou outra você vai conseguir chegar, né, a ter esse tempo disponível. Eu só queria falar, eu acho que é importante também, só rapidamente, falar que até o escritor jardineiro, ele também não parte do zero, né, cara? Não parte do zero absoluto. Ele tem o seu planejamento, nem que seja, tipo, saber qual vai ser o final. Ou saber qual vai ser a reviravolta, essas coisas. Mesmo assim, nem o jardineiro parte do zero absoluto, né? Existe um alvo ali para ser mirado. Fora que muitas vezes o projeto demanda, né? Tem projetos que demandam um planejamento maior, tem projetos que demandam um planejamento menor. Depende da história que você quer É importante contar. você reconhecer, né? Exato, depende da história, depende da plataforma que você vai divulgar e publicar. Então, assim, depende de muita coisa que você tem que observar o quanto que você vai planejar, o quanto que não, né? Mas acho que por hoje foi isso. Por hoje, adorei o papo, gente. Valeu, João, valeu, Rafael aí. E foi uma honra poder conhecer os vossos planejamentos. A gente nem falou tudo, hein? Pois é, tem muita coisa. Não falamos escaleta, como planejar, tem muita coisa ainda também, tipo, rituais antes de começar realmente a escrever. Pelo menos eu tenho muita coisa ainda para contar. A gente pode desenvolver isso aí em outro podcast, né? Uma coisa mais específica. Absolutamente. Você que tá ouvindo a gente aí, manda o seu recado, conta pra gente aí qual que é o tipo de planejamento que vocês fazem, né? Para começar a escrever. A gente quer aprender aí com vocês também, né? Descobrir uma coisa nova, quem sabe. Maravilha, então, muito obrigado, caros ouvintes. E caso queiram também saber o que eu estou falando ali na internet e tudo mais, @pauloebk. Paulo Baier, também nas redes sociais. Queria agradecer o pessoal que nos ouviu, agradecer também mais uma vez o convite do Rafael, a presença do Paulo, e pedir para vocês me seguirem nas redes sociais aí, @JoãoVSGabriel. Eu vou sempre rir lembrando do Paulo falando do verso. Toda vez vai ser isso, tá? Ainda não descobrimos. Dia 2, gravação 2, ainda não descobrimos quem é esse Gabriel. Beleza, gente. Todas as inscrições, todos esses endereços tá aqui debaixo, na descrição do podcast. É só você dar uma conferida lá, copiar e falar com a gente, mandar aí o recadinho de vocês. Um abraço e até o próximo episódio. Falou! Falou!